Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Já sabemos quem vai ganhar os Oscars ou vamos ter uma surpresa? What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge. Batalha atrás de batalha, o último filme de Paul Thomas Anderson tem vencido vários prémios. O filme, cujo início do trailer acabamos de ouvir, venceu os prémios da Associação de Produtores, reforçando o seu favoritismo para os Oscars que serão entregues este domingo. É o que diz a estatística. Nos últimos 16 anos, este prémio coincideu 14 vezes com o vencedor do Oscar de melhor filme. Antes disso, batalha atrás batalha, venceu muitos outros prémios e Paul Thomas Anderson foi considerado o melhor realizador por várias vezes. The BAFTA goes to Paul Thomas Anderson. Sim, batalha atrás batalha foi o título, por exemplo, mais nomeado para os prémios da indústria britânica de cinema, os BAFTA, e Thomas Anderson recebeu o prémio de melhor realizador. De prémio em prémio até o Oscar final, não é seguro. Batalha atrás de batalha e Paul Thomas Anderson têm combatido com outro potencial favorito, Pecadores, de Ryan Coogler, que bateu o recorde ao tornar-se no filme mais nomeado sempre pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com 16 indicações. Acontece que Pecadores tem vindo a ganhar cada vez mais favoritismo. Vasco Câmara, crítico de cinema do público, acha que estamos perante um empate entre os dois. Veremos no domingo. É com Vasco Câmara que vamos falar a seguir. Bem-vindos ao P24, o dia começa aqui. Vasco Câmara, obrigado por teres vindo a este P24. Vi um teu vídeo em janeiro no público, no qual tu me dizias que este domingo seria a entronização do Paul Thomas Anderson. Achas que isso é previsível? Achas que isso vai mesmo acontecer? E isso vai acontecer porque ele tem tudo a seu favor ou porque de facto tem mérito no seu favoritismo nos Oscars? Eu acho que vai acontecer, acho que ele tem mérito, sobretudo tem uma carreira. Ele foi nomeado pela primeira vez em 1998 como argumentista pelo Boogie Nights, que eu acho que ainda é a obra-prima dele, e depois como realizador em 2008 pelo Haverá Sangue. Portanto, tem sido sempre nomeações. Ele tem feito muito pelos atores, os atores dos filmes dele aparecem sempre com nomeações, ele tem esse talento. Diz que o favoritismo do Batalha atrás de Batalha neste momento enfrenta um outro favorito, que é o Pecadores, de Ryan Coogler, que é um filme que nos últimos prémios, nos prémios mais recentes da indústria americana, das várias associações de críticos, foi um filme que se destacou. Portanto, acho que neste momento chegou-se a uma situação de quase empate, quer dizer, não é muito difícil de adivinhar, ou aliás, muito fácil de adivinhar qual vai ser o vencedor. Eu acho que pode haver até aqui um jogo entre o melhor filme e o melhor realizador, ou seja, as categorias serem atribuídas a filmes diferentes, o melhor filme não ser necessariamente o filme que é premiado o realizador. Acresce que são dois filmes que jogam muito na ideia do fresco, não é? Fresco épico e político. Pessoalmente, eu acho o Pecadores mais conseguido, porque acho que o lado político do filme de Paul Thomas Anderson é apenas é algo que ele enuncia no início, mas depois acho que o filme não o concretiza. Não o concretiza. O filme vai passando numa série de esvaziamentos e até fica caricatural. O filme do Ryan Coogler é uma história de vampiros, mas é uma história de vampiros, também é um western e também é um filme sobre o interior americano. A maneira como ele filma o espaço é muito interessante e o filme fez bastante espectadores em Portugal, mas já foi há algum tempo e o filme está neste momento numa plataforma. Eu acho que faria muito sentido as pessoas nestes dias tentarem redescobri-lo. É curioso, tu nesse vídeo, que fiz referência no início do podcast, tu dizias que o Pecadores teria poucas possibilidades de competir com o Paul Thomas Anderson. O que é que aconteceu entretanto? É verdade. A imprensa extasia-se a fazer previsões e jogadas e a dizer quem ganha o prémio X vai chegar aos Oscars, quem ganha o prémio Y, há um historial de quem ganha o prémio Y vai conseguir ter... A verdade é que isso está a ser muito feito em relação aos perdedores. E não podemos esquecer que os prémios da Academia são votados por membros das várias, no caso do melhor filme, das várias categorias, ou seja, atores, realizadores, argumentistas, e essas pessoas estão obviamente, digamos, influenciadas por aquilo que leem, por aquilo que se diz. Portanto, é muito natural que, devido aos últimos prémios terem ido para os Sinners, para os Pecadores e para... o facto de estar a dizer que se calhar o Ryan Coogler vai impedir a consagração do Paul Thomas Anderson, não me admira que isso possa ter alguma influência. Uhum. Portanto, podemos estar numa situação de empate. Dentro desta previsibilidade, há algum espaço então para a surpresa nestes prémios? Ou eles são de facto um reflexo de uma indústria que está completamente
planificada e organizada na forma como premia os filmes? Olha, eu vou ser sincero, eu nunca tive nenhum problema em relação aos Oscars. Eu acho que os Oscars são o que são. São prémios de uma indústria, são prémios da indústria americana. Os Oscars começaram de uma forma muito local, ou seja, no período que era o cume do cinema americano, o período mudo, e eram prémios dados num hotelzinho às pessoas do bairro, não é? Que era Hollywood, que era mesmo, portanto, foi muito paroquial. E não deixa de ser a indústria olhar para si própria. O que eu acho que tem acontecido ultimamente, até porque tem havido alteração na composição dos membros da academia, que tem sido mais inclusiva e estão a entrar pessoas do mundo, é ela refletir esse lado global. Eu acho que o ano passado, por exemplo, com aquilo que aconteceu, com o fenómeno que aconteceu em relação ao filme brasileiro, Eu Ainda Estou Aqui, eu acho que todos nós, de certa maneira, sentimos representados no filme brasileiro como o outro lado do mundo, né? O mundo que não é o mundo mais pobre, o mundo do sul, o mundo que não é o mundo, enfim, mais normalizado. Ora, eu acho que isso também se nota aqui. É curioso que eu acho que nas categorias, por exemplo, a categoria de filme internacional, portanto, que já não se chama filme estrangeiro, já se chama filme internacional, eu acho que essa mudança é interessante, é uma competição super aguerrida, quase tão forte do que a competição do melhor filme, e há muitos filmes internacionais, ou estrangeiros, que estão nas duas categorias. Estão simultaneamente candidatos como melhor filme e estão candidatos como melhor filme internacional. Portanto, isto significa que a cerimónia é muito mais aberta. E há aqui grandes filmes, não vale a pena... Agora, não vamos achar que um filme que ganha um Oscar é necessariamente uma obra-prima e quem não ganhou o Oscar é porque é uma porcaria. Não, e é normal que haja obras-primas que nunca foram premiadas. Porque isto de facto são os realizadores, são os montadores olharem para si próprios. E outra coisa, acho que o que é interessante nisto é que os Oscars, como muitos prémios, dizem mais sobre nós, ou seja, sobre aqueles que dão os Oscars, do que sobre os próprios filmes. Dizem mais sobre o momento em que eles acontecem. Pegando nesse tema que falavas da globalização, o Agente Secreto, este ano eu ainda estou aqui do ano passado. O que há aqui de importante na representação brasileira? Esta eficiência de produção e promoção do cinema brasileiro associado com produtores norte-americanos, é a própria indústria cinematográfica brasileira a evoluir, ou é também um reflexo da própria globalização de Hollywood? Porque é o Brasil? Olha, porque é o Brasil? Porque o Brasil apaixonou-se o ano passado pela história do Ainda Estou Aqui, porque, por exemplo, este ano tens uma distribuidora potentíssima que é a Neon, que está a distribuir o Agente Secreto, portanto... Já agora, eu ouvi-te falar sobre o Neon e sobre este tema no podcast que tens com a Alexandra Prado Coelho no Escuro, aqui no Público, já agora, e que também hoje vai para o ar, e fiquei com a ideia de que sem a Neon nada disto seria possível, ou estou a exagerar? Dificilmente, mas isso é justo, ou seja, a Neon faz os filmes chegarem a um sítio onde eles não chegariam. E se formos ver uma quantidade de filmes que tiveram Oscars, por exemplo, portanto, há 2 anos, foi a Neon também que pegou nos filmes. A maior parte dos vencedores ou que deram prémios no Festival de Cannes estão com a Neon. E onde é que estão estes filmes hoje? Estão nomeados nas várias categorias, melhor filme internacional, por exemplo. A Neon faz de facto chegar. Depois, há uma paixão, os americanos ficaram apaixonados pelo Brasil. No caso deste ano do Agente Secreto, há ainda uma outra coisa, é que o Wagner Moura não lhes é estranho, através das séries da Netflix, por exemplo. O Wagner Moura é conhecido. Depois a questão política. O Wagner Moura foi muito, muito inteligente, pensamento fino, a falar na questão política. Fez uma parte importante dos liberais americanos, ou dos americanos votantes, por exemplo, a pensarem no Donald Trump, sem o Wagner Moura ter feito qualquer ataque ao Donald Trump. A falar no Brasil. Mas ele conseguiu... Ele é um tipo incrível, um tipo que tem... Uma metáfora em surdina, não é? Completamente. E é esse lado que tu dizes, surdina, é verdade, é essa a diferença também entre este filme, O Agente Secreto, e o Ainda Estou Aqui. E eu confesso, quando vi o Agente Secreto pela primeira vez em Cannes, achei, este filme muito dificilmente, porque este é um filme muito mais subterrâneo do que o Ainda Estou Aqui. Eu achei que o filme não ia tão longe. De facto, em termos de espectadores, não foi tão longe. Por exemplo, em Portugal, vai nos 100 mil espectadores, quando o Ainda Estou Aqui fez quase 500 mil. Portanto, há uma diferença. E no mundo também. Mas ainda assim chegou muito longe o Agente Secreto. É um filme mais difícil, mas chegou. E chegou porque foi muito bem promovido. O Kleber Mendonça passou o ano nos Estados Unidos e não se consegue chegar ao Oscar sem isto. Às vezes as pessoas pensam, é um filme português, Não é porque os filmes portugueses são piores. É que se não tens uma máquina
que ponha os cineastas, que faça os espectadores descobrirem os cineastas e os filmes, não é possível. Não é pelo facto do filme estrear lá, numa sala e estar lá uma semana ou duas, isso não faz nada. O Kleber contou que quando teve o prémio em Cannes, que ele virou-se para o ator e disse assim: estás preparado para passar a metade do ano a viajar para os Estados Unidos? E foi isso que aconteceu. Portanto, ele não fez mais nada a não ser promover o filme nos Estados Unidos. Acho que há uma guerra de bastidores para a aquisição da Warner Bros., que inclui a Netflix. A Netflix tem uma forma muito própria de encarar o cinema e de o distribuir. Temos a inteligência artificial a aterrar também no cinema. O que é que vai ser esta arte daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, assim tão rapidamente? Vamos continuar a poder chamar de cinema? Ou é pessimismo meu? Eu ia citar o Timothée Chalamet, que disse, se calhar não de uma forma muito cordata ou um bocadinho desastrada, e são declarações que estão agora, dizem que podem impedir que ele agora ganhe o Oscar de melhor ator, porque no fundo o que ele quis dizer foi que pode bem acontecer que o cinema se torne uma arte minoritária, de consumo minoritário, como a ópera e o bailado. Ele não quis dizer que a ópera e o bailado não tinham espectadores. O que ele diz é que a ópera, houve um momento em que a ópera era um espetáculo para todos. É um espetáculo popular. Exatamente. Não é neste momento. Não quer dizer que seja um grande espetáculo. Agora, o que ele está a dizer é que o cinema se vai transformar, de facto, em qualquer coisa que ele não queria que isso acontecesse. Mas acho que pode acontecer. A Netflix não está a ajudar. A Netflix, em muitos países, dificulta muito o acesso dos espectadores a uma forma de consumo do cinema tradicional, não é? As janelas de abertura são cada vez mais pequenas, os filmes estão uma semana nas salas, mas as pessoas já sabem, não vale a pena ir ver porque eles depois estão na plataforma. E uma coisa que eu acho mais complicado e que eu acho que sem falar de pouco é que a diferente forma de consumir um filme provoca uma alteração do próprio conteúdo do filme. Isto é, consumir um filme em casa é diferente de consumir um filme na sala. E já aconteceu muitas vezes a realizadores que estão a trabalhar para a Netflix de os seus argumentos terem que ser, digamos, adequados a essa coisa de que tu estás a ver um filme, e se ao fim de 10 minutos não há ali um pico qualquer, tu mudas. Portanto, os argumentos têm que ter picos, porque as pessoas depois distraem-se com a comida, com o bebê, com não sei o quê. Ora, isto na sala não acontece. Na sala tu podes estar a ver 10 minutos uma pessoa olhar para ti, mesmo que estejas a aborrecer, tu não vais sair, porque depois esperas a seguir, depois a seguir surpreendes. Ou seja, há ali uma bolha que em casa não existe. E, portanto, eu acho que a alteração dos conteúdos é que me parece, quando tu perguntaste se o cinema vai ser o mesmo, já não está a ser, porque os conteúdos já estão diferentes. Independentemente de ainda haver pessoas a irem às salas, ainda há pessoas a ir às salas. Mas os conteúdos já são diferentes. Há muitos filmes que eu vejo nas salas e que estou a ver e parece que estou a ver um telefilme. Porque aquilo já está formatado para o consumo em casa. Sim, um plano que contemporize uma roda, como no filme do Manuel de Oliveira, Não Vou Glória de Mandar, está completamente proibido, segundo os padrões de consumo. Sais da Netflix, vais para outra qualquer. É verdade. Acho que para acabar, e falando de cinema, que filmes é que aconselhas que estejam nomeados aos Oscars neste fim de semana a quem tem um déficit de cinema em sala? Olha, eu propunha, como disse há bocado, que se veja o filme do Ryan Coogler, o dos vampiros, o filme dos vampiros. O meu filme favorito que eu gostava que ganhasse é o Marty Supreme, mas que eu acho que não vai ganhar. Eu acho que vão-lhe dizer, tens que esperar como o Paul Thomas Anderson esperou muitos anos para conseguir um Oscar, tu também vais ter que esperar. É a lei da coisa, vai ser assim. Portanto, eu propunha o Marty Supreme. E depois, há aqui um filme que apareceu, vamos ver qual vai ser a figura que ele vai fazer, que é o Valor Sentimental, que é um filme europeu. Um filme norueguês, é um filme que ganhou o Prémio Europeu do Ano e que tem qualquer coisa de bergmaniano. Ora, o Ingmar Bergman houve uma altura que era o senhor europeu que ganhava Oscars. Este filme, não sei o que é que ele poderá acontecer. O que é que poderá acontecer? É um filme que está em exibição, é o típico filme de prestígio europeu que se fazia aqui há uns anos, que já deixou de se fazer, mas que o realizador conseguiu fazê-lo, e eu acho que faz sentido celebrá-lo, nem que seja simbolicamente, por existir ainda uma coisa assim. Vasco, obrigado por teres vindo aqui ao P24. Até à próxima. Obrigado, eu. Hoje é Dia Mundial do Sono, mas a verdade é que um descanso reparador não começa apenas à noite quando apagamos a luz. Começa na forma como acordamos. Num mundo de alarmes e notificações incessantes, o stress acumula-se e acaba por afetar a qualidade do nosso sono. Mas há pequenos gestos que podem fazer com que o tempo abrande, melhorando o seu bem-estar. Trocar o ecrã do telemóvel por uns minutos de leitura, por exemplo, traz calma à sua manhã. E sabia que as pausas para comer ao longo do dia ajudam a definir o ritmo do relógio biológico?
Se fizer opções equilibradas, como incluir leite e derivados, ricos em cálcio e vitaminas, ajuda ao seu bem-estar digestivo e imunitário. Lembre-se, um organismo equilibrado tende a ter um sono mais profundo à noite. É este o convite da Matinal, que há mais de 30 anos cria produtos para quem o autocuidado é uma escolha ativa e diária e o sabor e a nutrição são imprescindíveis. Se hoje é Dia Mundial do Sono, então faça de amanhã o dia em que acorda e dá início a um novo ritual matinal ao dizer: comece por mim. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Sobre estas histórias, sobre estes favoritismos, eu e Alexandra Prado Coelho vamos conversar esta sexta-feira num novo podcast do Público que se chama No Escuro. Vasco Câmara e Alexandra Prado Coelho conversam esta sexta-feira sobre Oscars e outras coisas, nomeadamente também tudo sobre a política, em mais um episódio do No Escuro. Ouça este podcast em público.pt ou nas suas plataformas preferidas de streaming. Obrigado por vir para 24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.